a gente consegue, então, dizer que o presidente Lula abrasileirou o preço dos combustíveis, os preços de todos os derivados de petróleo aqui no Brasil. Parabéns aos petroleiros, parabéns a você, parabéns às lideranças todas dos sindicatos. Vocês seguraram por 6 anos essa luta em defesa do patrimônio nacional e do povo brasileiro. Então, eu imagino que você deve estar muito feliz, né? Sem dúvida, Alvar, Idri, a todos e todas que estão nos acompanhando aqui nesse exato momento. Nós fizemos essa luta desde outubro de 2016, quando foi implementado o famigerado PPI, preço de paridade de importação. O Temer aplicou aquilo, depois veio o Bolsonaro e aprofundou essa política de preços aqui no Brasil. E desde lá de trás, Alvar e Idri, nós temos colocado que não fazia sentido algum o Brasil atrelar aos preços dos seus combustíveis o preço do barril do petróleo no mercado internacional, o dólar e custos de importação dos derivados de petróleo. Por quê? Porque o Brasil ele é autossuficiente em petróleo, porque o Brasil ele tem um grande parque de refino para refinar esse petróleo e não importa boa parte do que consome aqui dentro, muito pelo contrário. Quase 80% do que nós consumimos no Brasil, de derivados de petróleo no geral, é produzido aqui. Então, os custos, eles são nacionalizados, eles são em real. Os trabalhadores são brasileiros, brasileiras recebem em real. Boa parte dos fornecedoras são brasileiros, recebem em real. Então, não fazia sentido ter uma política de preço como essa. Então, finalmente, acabou o pesadelo. Finalmente, os preços começam a baixar. Hoje já essa sinalização, são quase R$22 de redução já no botijão de gasolina de 13 quilos, 40 centavos de redução já no litro da gasolina, 30 centavos de redução já no litro do diesel, e teremos outras reduções, porque com essa nova política de preços, que leva em consideração principalmente os custos internos de produção de petróleo e de refino do petróleo, nós teremos preços justos à população brasileira. Com raríssimas exceções, né, Alvar, Idri? É preciso dizer isso. Eu estou na Bahia nesse momento. A refinaria baiana foi privatizada. A Relan, a refinaria Landulfo Alves. Então, o povo baiano está refém do monopólio privado. Está refém da Selen, que vai vender o combustível aqui na Bahia ao preço que ela quiser, seguindo o PPI ou trabalhando com preço maior. Sabemos que a Petrobras, como disse o presidente Jean Paul Prats na sua coletiva de hoje, que ela vai disputar todos os mercados, inclusive o mercado da Bahia, com a refinaria de Pernambuco e com a refinaria também de Minas Gerais, o que vai fazer com que a Selen talvez possa revisar ou reavaliar esse negócio que ela comprou. Que ela comprou o preço de banana, comprou, é verdade, mas ela quer ter uma taxa de retorno do seu investimento num curtíssimo espaço de tempo. E agora com a Petrobras concorrendo ao mercado, com certeza absoluta, a gente vai ter dificuldade desse retorno ser obtido num baixo tempo e da forma que ele gostaria. Mas o povo trabalhador, o povo brasileiro, em todo o Brasil, com exceção da Bahia, com exceção do Amazonas, que tem também a privatização lá da nossa Reman, vai ter, sim, combustível mais barato e vai ter comida mais barata, porque os alimentos, o vestuário, a inflação no Brasil, ela é muito pressionada com o aumento dos preços dos combustíveis. E, finalmente, felizmente, o presidente Lula prometeu e agora começa a abrasileirar os preços dos combustíveis em todo o país, Alvar, Idri. Muito bom. E qual que é e o impacto disso para a economia como um todo, David? Idri, nós sabemos, segundo dados do próprio DIEESE, que quase 40% da inflação que nós temos no país é por conta da pressão do aumento dos preços dos combustíveis. Então, quando você aumenta principalmente o diesel aqui no Brasil, isso impacta em 40%, segundo o próprio DIEESE, o IPCA, por exemplo. Então, é verdade, temos tido uma queda da inflação no Brasil? Já temos tido isso, por conta do governo do presidente Lula, por conta da política econômica que vem tentando implementar o ministro Haddad, junto com o presidente Lula. Precisamos ter uma baixa de juros do Banco Central, é verdade. Mas a inflação, a gente vai ver aqui nos próximos 15 dias, dentro do prazo desse mês,
que a gente vai ter uma redução brusca da inflação no Brasil com essa redução do preço dos combustíveis. Então, o impacto para a economia é importantíssimo. Isso não só falando, Dri, para o cidadão ou cidadã que consome, né, a gasolina, a classe média, dentro dos seus veículos, o diesel, que influencia, como dissemos, na tarifa dos preços das passagens aqui no Brasil, não somente com relação ao gás de cozinha que a cidadão compra para comer, para fazer comida, mas também para a indústria. É bom lembrar que a indústria brasileira, que sofreu maus bocados no governo Bolsonaro, inclusive com um processo de saída de grandes empresas, principalmente da indústria química. Mandar um abraço aqui para os companheiros da CNQ, a Confederação Nacional dos Trabalhadores do Ramo Químico, da CUT, trabalhadores e trabalhadoras que sofreram muito com desempregos em massa, porque as indústrias químicas estavam saindo do Brasil. Por quê? Porque os derivados, insumos para a indústria química, saem da onde, Rovaidri? Saem das refinarias. Então, se trabalha com preço de paridade de importação também para os insumos da indústria química, sobe esse preço e as empresas vazam, somem do Brasil. Foi o que aconteceu com grandes empresas que aqui estavam e que foram para o México, foram para os Estados Unidos para acessarem derivados a preço mais baixo. Então, Dri, respondendo diretamente à tua pergunta, o impacto para a economia é incomensurável. O ministro Haddad vai sinalizar isso daqui a poucos dias, a 15 dias, 30 dias, a redução da inflação e também um aumento da atividade industrial aqui no Brasil. Porque agora sim, vai ser interessante com a indústria química ou a indústria que utiliza algum derivado de petróleo, ela vir para o Brasil, porque ela vai acessar combustíveis a preços mais justos. Petrobras continuando a ter lucro, mas com preço justo para a população e para a indústria de um modo geral. O que você está falando é que é um pouco na linha do que eu disse. Eu acho que o Lula ganha uma perspectiva de estabilidade econômica e de crescimento econômico, né, de governo Lula, e ganha capital político, né? Porque se as coisas melhoram na economia, o PT fica mais forte, o Lula fica mais forte, o governo fica mais forte, e esse domínio aí da Câmara dos Deputados começa a se modificar. O governo começa a ter mais condição de fazer o jogo político ali, né, dele. Não, sem dúvida, Rovai. Eu estou me lembrando aqui de várias conversas feitas entre entidades sindicais dos trabalhadores com representação patronal. Interessante que nesse governo anterior, que foi esse desastre, governo tenebroso, ele promoveu até isso, né? Não somente a unidade entre a classe trabalhadora e a esquerda brasileira, que se materializou num processo eleitoral onde o programa de governo da esquerda é o programa do presidente Lula, mas também ajudou no processo de diálogo entre os trabalhadores e trabalhadoras com o patronato. Então, um abraço aqui para o André, presidente da ABIQUIM, da Associação Brasileira das Indústrias Químicas do Brasil, onde ele, Rovai, tem discutido exatamente isso. Se a gente quer incentivar a reindustrialização do país, se a gente quer incentivar a retomada do crescimento, né, da indústria química, da indústria naval, da indústria de engenharia no país, a gente precisa ter acesso não a subsídios, não é isso quem está falando, não a subsídios. O governo tem que arrecadar para fazer políticas públicas sociais, principalmente. Estão falando disso. Estão falando de ter acesso a insumos que têm preços justos, comparáveis com outros países. Então, a mesma coisa se aplica, Rovai, com o fim do PPI. Acabou o PPI, gente, é motivo de comemorar. Fim do PPI, acabou o preço de paridade de importação. Também se acaba o preço de paridade de importação para o gás natural. Então, o gás natural, que é insumo para boa parte das indústrias no país, que, por sinal, a população também usa, né? O gás natural veicular, GNV. Mas é o mesmo gás natural que vai para a indústria. Então, barateando isso, a gente vai ter, sim, essa retomada do crescimento econômico aqui no país. Você está certíssimo. O presidente Lula acerta no programa de governo, naquilo que ele promete à população. Esse projeto, ele vence nas urnas. E agora, nós, depois de muita pressão, óbvio que precisamos fazer, porque é um governo em composição, por tabela, um governo em disputa, a gente consegue, então, dizer que o presidente Lula abrasileirou o preço dos combustíveis, os preços de todos os derivados de petróleo aqui no Brasil.